Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 22 de janeiro. Agora na Espanha são 20 horas e 50 minutos, no Brasil 16 e 50 da tarde. Gente, a BTC segue dando vigência a essa pernada de alta. Aqui no Heikin Nash, no diário, os corpos reais se mantêm compradores. Na verdade, a BTC estressou no dia 20 de janeiro, dia da posse, a última máxima histórica de todos os tempos. Chegamos a desenhar uma nova máxima histórica em 109.588, mas na verdade a BTC está sentindo o estresse desse topo. Tanto é que rapidamente ela voltou para um patamar abaixo de 108, porque está na memória do mercado que na última vez quando a BTC bateu 108, ela acabou tombando para 89.256, naquela mega armadilha de ursos que fez muita gente boa desembarcar. Então, obviamente, isso aqui, o mercado tem memória e tendência, teoria de Down. Obviamente que a gente iria visitar esse patamar, chegamos a desenhar uma nova máxima histórica, mas por conta da quantidade brutal de ordens de venda nesse patamar, a BTC está sentindo esse topo. Só que a gente rompeu de forma ascendente aquela mega bandeira de alta. Então a gente chegou a bater 109.588 e voltamos a estressar essa LTB, essa antiga resistência, como suporte. Aí nessa última agulhada da BTC para 100 mil e pouquinho, logo depois já no dia da posse do Donald Trump, a gente chegou a visitar 100 mil e pouquinho e agora a gente está acumulando numa cunha. Aí eu tenho recebido uma tonelada de mensagens de gente deprimida porque o portfólio retraiu 15 mil dólares ou 20 mil dólares. Gente, vocês precisam entender que isso são números não realizados. O único sentimento é que se as pessoas pudessem visualizar o meu portfólio, elas ficariam incrédulas com a variação em dólar. E eu não estou nem aí para a variação em dólar, porque a gente está no início de um bull run, de uma mega pernada de touros. Então, se toda vez que o meu portfólio variasse dezenas de milhares de dólares eu ficasse preocupado, eu basicamente eu não entendo como que as pessoas podem ficar deprimidas com uma retração de 20 mil dólares se são números não realizados. Gente, vocês precisam pensar um pouquinho de forma minimamente racional. Olha o market cap do Others, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10. Ou seja, é o market cap para que interessa para quem está em altcoins de altíssimo potencial de retorno. Gente, será que alguém tem alguma dúvida de que o Others vai visitar algo entre 1,5 e 3 trilhões de dólares? E vocês têm ideia do que vai acontecer com algumas altcoins do nível de AVAX, Toncoin, HBAR, LTC? Vocês têm ideia do que pode acontecer com o market cap de uma AVAX, por exemplo? Alguém tem dúvida de que se o Others agora, nesse momento, está ostentando um market cap de 354 bi e a gente sabe que ele vai a 2,5, 3 trilhões, vocês têm dúvida de que uma AVAX não vai a 200 bi? A AVAX vai a 500 dólares nesse ciclo. Uma Toncoin facilmente vai a 200 bi, 200 e poucos bi e vai ostentar aqui, pelo menos, vai se aproximar de 100 dólares. Agora, o que eu não entendo é o sujeito. Ele basicamente está aportado nas melhores altcoins. A única coisa que ele precisa para surfar essa mega pernada de prosperidade é controlar a dominância que é o que basicamente mede o fluxo de liquidez em direção às altcoins. Então, se a dominância ainda não quebrou 46% de cima para baixo e a BTC ainda não estressou a upper da grade de valor justo, não tem o que fazer. Basicamente, é só esperar e
e aguardar, porque nesses momentos de desespero de alguns, a paciência é a chave desse negócio, gente. O que eu presencio aqui são minerais que ficam embarcando, desembarcando, embarcando, desembarcando. Gente, se a BTC, se nesse exato momento ela estressasse a upper da grade de valor justo, ela teria que estar valendo 145 mil dólares. E para a gente pensar num desembarque, a dominância teria que estar quebrando de cima para baixo, ou seja, caindo para baixo de 46%. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. E por isso a participação do market cap da BTC em todo o market cap da criptografia vai perder os 46%. É só nesse momento que a gente tem que pensar num desembarque. E se isso acontecesse agora, se a BTC explodisse para 145 mil dólares e a dominância caísse para abaixo de 46, eu basicamente protegeria o meu market cap, o meu portfólio criptográfico, me expondo a 30% de stablecoins. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert vai fazer isso junto comigo. Por isso que eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Ali eu selecionei os melhores nichos setoriais que vão performar nesse ciclo. Ali eu basicamente fiz eu subdividi, eu diversifiquei o portfólio em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo, e dentro de cada nível eu subdividi nos melhores nichos setoriais desse ciclo: Def AI, AI, agentes autônomos de AI, RWA, GameFi, DeFi, infraestrutura descentralizada, ou seja, para que vocês surfem da maneira mais plena tudo o que esse bull run tem para dar. Agora, não é possível que o sujeito fique embarcando, desembarcando, sabendo que o ciclo, a música nem começou a tocar para as altcoins. A única coisa que a gente precisa ter nesse momento é sensatez, gente. As trações parabólicas que vão gerar aquele FOMO, né? O medo de ficar de fora, né? O fear of missing out, nem começou. Agora que os minerais que estão desesperados por uma queda, agora que eles voltaram a colocar mais de 1 bi em colateral no sentido short, vocês vejam que o caldeirão de um pump espasmódico para cima precisava que o colateral dos super alavancados no sentido short voltasse a ficar acima de 1 bi. Tá aí, ó. Com todo aquele medo de Donald Trump assinar um Bitcoin Reserve Act lá nas primeiras horas. Como ele ainda não assinou o tal do Bitcoin Reserve Act nas primeiras horas, vocês vejam que os Cavaleiros do Apocalipse estão começando a alimentar um caldeirão que vai levar a BTC para 130 mil dólares. Qual seja, uma enorme quantidade de colateral alimentando posições super alavancadas no sentido short. São os minerais que essa grana vai toda parar no bolso do CZ. Eu tô alertando. Só que enquanto isso aqui estava abaixo de 1 bi, eu confesso que não tinha menor, porque o mercado não ia levar a BTC para 130 mil dólares sem arrancar uma bela graninha desses minerais. Então, isso aqui avançando amanhã para 1,5 bi, depois de amanhã para 2 bi, aí a coisa já começa a tomar corpo e aí eu começo a vislumbrar a BTC rompendo os 109.588, que foi a última máxima histórica, e se encaminhando para 130 mil. Na seara fática, um tribunal do Texas revogou as sanções impostas contra o Tornado Cash, que é um misturador de criptoativos que impede o rastreamento da origem dos ativos criptográficos. Gente, depois que o Donald Trump concedeu a clemência presidencial ao dono da Silk Road, lembrando que a Silk Road era uma plataforma da Dark Web que basicamente promovia o approach ela basicamente permitia o
o encontro entre quem queria bens e serviços ilícitos e o tomador desses serviços, e era tudo pago via BTC, o Donald Trump entendeu que uma plataforma que não se metia no objeto de negociação entre as partes, mas só promovia a possibilidade das partes se encontrarem e negociarem via BTC, o Donald Trump entendeu que isso não estaria dentro de um espectro de ilicitude, porque o Ross Ulbricht, que criou a Silk Road, ele basicamente, a sua defesa dizia, ó, eu só permitia que as partes se encontrassem, eu custodiava a contrapartida, que era o Bitcoin, as partes acordavam, podiam negociar desde drogas até assassinatos, e eu simplesmente ficava com a minha comissão. A Silk Road teve mais de 250 mil BTCs apreendidas. O perdão presidencial só se limita à pena criminal, não abrange a expropriação do Estado americano sobre as BTCs, que agora definitivamente, com uma decisão judicial, já pertencem ao Departamento de Justiça norte-americano. Mas diante dessa postura do Trump em relação ao criador da Silk Road, que já está na rua, e diante desse ensaio de jurisprudência de um tribunal do Texas, revogando as sanções impostas ao Tornado Cash, tudo indica que o programador do Tornado Cash, o Dev, que criou esse misturador, que está preso, acusado de lavagem de dinheiro, tudo indica que o Trump também deve perdoá-lo. O caso do Tornado Cash é muito menos grave do que o caso da Silk Road. Porque o caso do Tornado Cash, o sujeito foi para a cadeia porque criou um código de programação, um código aberto, que qualquer um pode fazer o copia e cola na GitHub. Se eu quiser agora, eu vou lá na GitHub, faço copia e cola, levo para Ethereum Virtual Machine, faço o deploy e misturo os meus ativos se eu quiser. Agora, o caso do criador do Tornado Cash é muito menos grave do que o caso do Ross Ulbricht, que ele basicamente criou uma plataforma em que pessoas se encontravam, promoviam ali as tratativas e negociavam o que eventualmente quisessem. Ele ficava com a contrapartida da negociação, que era o preço do bem e serviço tomado, e basicamente retinha a sua comissão e entregava para a contraparte os satoshis ou as BTCs contratadas. Agora, dizer que o dev do Tornado Cash tem responsabilidade pela lavagem de dinheiro é como acusar o fabricante de uma arma de homicídio. Porque uma arma pode ser usada para legítima defesa, um carro pode ser usado para passear, mas um carro também pode ser usado para um homicídio. Como uma arma também pode ser usada para um homicídio. Então o caso do criador do Tornado Cash é muito mais bizarro e injusto ele estar na cadeia do que o criador da Silk Road, porque o criador da Silk Road, basicamente, ele meio que assumiu o risco de uma tratativa de negócios altamente escusos, como foi o que aconteceu. Mas, enfim, na leitura do Donald Trump, o Ross Ulbricht merecia o perdão judicial, já está na rua, ele tirou foto, ele tirou uma selfie saindo da cadeia, levando a sua plantinha que ele cultivava na cela, enfim. E o presidente Donald Trump admitiu ter lançado uma meme coin, mas não afirma se conhece muito sobre o desempenho, deu a entender que a meme coin teria sido um sucesso. Basicamente, ele terceirizou o lançamento da meme coin para o seu staff. A meme Trump chegou a sofrer uma quedinha, mas logo em seguida o preço reagiu bem. Nesse momento, deixa eu ver como anda a meme do Donald Trump. O volume tava bem alto, diminuiu bastante, não tá nem aqui nos volumes mais expressivos da semana. Deixa eu ver aqui no nosso mapa de volume, no heatmap. Vocês vejam que deixa eu botar aqui no ecossistema Solana. Vocês vejam que o volume entre as altcoins do ecossistema Solana continua muito grande.
Vocês vejam que o tamanho desse square aqui, desse quadrado, é proporcional ao volume. Dentro do ecossistema Solana, o volume continua expressivo. Agora, colocando em perspectiva, entre todas as altcoins, ó, o volume já não é tão expressivo assim. Ou seja, é uma altcoin que continua drenando liquidez do ecossistema Solana, mas dentro de todo o universo das altcoins, não está mais tão expressivo assim. Então pode haver agora uma grande rotação de capital da meme do Donald Trump para as altcoins que sofreram com uma drenagem de liquidez num primeiro momento. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Javier Milei da Argentina está considerando abandonar o Mercosul para firmar um acordo Estados Unidos-Argentina. Gente, o sonho do Donald Trump é destruir o Mercosul. O Milei, ele basicamente iria surfar uma onda de prosperidade para a Argentina em detrimento do Mercosul, se ele assinasse um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Só que num segundo momento, a Argentina pode ficar isolada, porque um outro mandato de um outro viés na Argentina, se o Milei não se reelegesse, por exemplo, basicamente, e um outro mandato de um outro presidente dos Estados Unidos que abandonasse esse bloco, esse acordo Estados Unidos-Argentina, deixaria a Argentina sem o Mercosul e a Deus dará com um acordo americano-argentino. Ou seja, tem um risco expressivo nesse abandono do Mercosul, mas enfim, vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Ainda nos fatos, S&P 500 desenhou uma nova máxima histórica de todos os tempos com os resultados de Netflix. Gente, vocês lembram que quando a Nasdaq, na última vez que a Nasdaq e S&P 500 desenharam uma nova máxima histórica de todos os tempos, 2 ou 3 semanas depois, nem isso, 1 semana e meia depois, a BTC estava lá desenhando uma nova máxima histórica de todos os tempos? Então, esse é o primeiro indício forte de que a BTC deve promover uma mega pernada espasmódica ascendente. Quando o mundo TradeFi, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, eles começam a performar bem, é questão de tempo para a BTC também performar bem. Lembrando que uma métrica que mede a correlação entre Nasdaq e BTC, uma métrica que vai de -1 a +1, -1 seria uma correlação diametralmente oposta e +1 seria a própria Nasdaq, essa métrica está em 0,7. É uma correlação muito forte que existe entre a BTC e a Nasdaq. E ainda nos fatos, Donald Trump vai colocar $500 bilhão numa joint venture entre a OpenAI, o SoftBank e a Oracle para criar uma grande corporação de AI. Eu volto a insistir com os senhores, principalmente para aqueles que não sabem o que comprar. Quando o mundo TradeFi resolver precificar a simbiose que há entre agentes autônomos de AI e agentes autônomos de AI e interfaces de AI e forças computacionais descentralizadas, porque esse investimento do Trump de $500 bilhão é basicamente em AI advinda de forças computacionais centralizadas. São aquelas clouds da OpenAI que faz um chat GPT funcionar, um Copilot, enfim, um Gemini da Google. Esse $500 bilhão vai para forças computacionais centralizadas, de onde provém essa AI centralizada. Agora, o que está acontecendo no mundo cripto é uma bizarrice. Eu estou particularmente assustado com o nível do desenvolvimento dos agentes autônomos de AI, principalmente rodando na rede Solana. Então, quando o mundo TradeFi resolver precificar os agentes autônomos de AI rodando em forças DEX, lembrando que as interfaces de AI, como um ChatGPT, por exemplo, estão muito aquém dos agentes autônomos de AI. Os agentes autônomos, eles são proativos. Um ChatGPT, que é uma simples interface de AI, é reativo. Se você pergunta para o ChatGPT a história da linha Maginot na Segunda Guerra, ele vai lá te dar toda a historinha. Escreva 5 páginas sobre
um determinado assunto, o ChatGPT vai lá e escreve de forma reativa. Se você sobe uma planilha do Excel e manda extrair só os e-mails de milhares de itens, o ChatGPT de forma reativa faz isso. Um agente autônomo de AI, ele atua como um ser humano. Ele é proativo, ele avalia, ele tem estratégia, ele considera os parâmetros iniciais e recalibra a sua atuação. Isso é disruptivo. E esses agentes autônomos de AI, eles basicamente já estão fazendo isso em forças computacionais descentralizadas. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Gente, a BTC, tanto no 6 horas, quanto no 4 horas, quanto no diário. Isso aqui, meus amigos, no diário vai levar a BTC para 130 mil nas próximas horas ou nos próximos dias. E também no semanal, a BTC só vai parar entre 130 e 150 mil dólares. Essas pessoas, esses minerais que ficam me mandando mensagens depressivas porque viram uma retração de 20 mil dólares na própria carteira, aí ficam num desembarque, reembarque. Essas pessoas que não têm capacidade de lidar com uma volatilidadezinha dessa, não merecem os retornos perturbadores que estão por vir. Gente, não ousem estar desembarcados. Eu insisto que a música nem começou a tocar para as altcoins. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.